Nós vamos adorar ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. Eu já fui curado aqui hoje. Cheguei sem voz nenhuma. O Senhor deu voz de novo. Glória a Deus. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data era? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Eita Deus! Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Bora! Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão cabem as águas do mar, e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É o dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem amou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz vai reclamar com ele. Quem é dele, quem é dele, quem é dele. Oh, escuta. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao cabra besta ele faz descer. É o dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio. Eu pergunto, você responde. Por isso a glória, tudo aqui, o grande aqui, aqui é tudo. É por ele, é pra ele, é com quem te salvou foi ele. Eu vim louvar quem mandou a promessa e quem falou. E quem não concordar com o que ele faz na tua casa vai reclamar com ele. Eu vim louvar quem mandou a promessa e quem falou. E quem não concordar com o que ele faz a partir desse meu ET vai reclamar com ele. Esta casa é dele. Pode ser mais forte, meu irmão, para Jesus. Aleluia! Abra tua Bíblia. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia em Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 7. Graças a Deus. A glória é? Ele. O louvor é? A palavra é? Você é? Então glorifique a Ele. Aleluia. Lucas capítulo de número 7. Aleluias. Deus maravilhoso. Glória a A partir do versículo
A Bíblia que eu vou ler, a tradução é um pouquinho diferente, que é da versão King James. Então, se eu ler aqui e não bater com a sua tradução, não fique preocupado. Vai acompanhando pela sua mesmo, sem problemas nenhum. Amém? Amém. Quantos acharam, possam dizer amém. Amém. Amém? Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Nos diz assim a Escritura: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto, em outras traduções vai dizer o defunto, se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença, ainda na Tua presença, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Que ao abrir e fechar dos meus lábios o Teu Espírito Santo venha falar com a Sua igreja, a Sua noiva, a Sua eleita, a Sua escolhida. Senhor, que não seja as minhas palavras, o meu modo de ver, a minha forma só de acreditar, mas que seja a revelação que vem do Teu coração para as nossas vidas. Fala, Pai, com a Tua igreja, e que eu nesse momento seja o Seu canal para o Teu nome ser glorificado, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Pode tomar seu assento. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, eu ia ministrar uma palavra, até tinha dito para a Elaine que ela ia fazer o cartaz. Eu falei para a Elaine, eu vou pregar sobre Marta e Maria, a mensagem que eu preguei em Boracéia. Mas Deus me incomodou a falar sobre essa mulher, sobre essa situação e sobre essa história. O filho da viúva de Naim. Meditando na palavra do Senhor, se você voltar um pouquinho, alguns versículos, a Bíblia vai dizer que Jesus, vindo de um processo de milagre, de um processo de coisas poderosas e maravilhosas que ele realizava, Jesus acaba de realizar um milagre em Cafarnaum. Jesus acaba de operar uma coisa grandiosa e maravilhosa na cidade de Cafarnaum. Ele vai curar o servo de um centurião. Que nos nossos dias hoje poderia ser você, Alexandre, um funcionário público. Diferente da ocasião que hoje um funcionário público não tem muitas vantagens, é pouco reconhecido e bem mal remunerado. Mas em Cafarnaum era diferente. Um centurião, ele era um homem bem reconhecido, um homem respeitado, ao qual as pessoas olhavam e sabiam: aquele homem é um homem de respeito, um homem de boa fama, pois é alguém que serve ao público. Mas Jesus não se detém, não se atém em Cafarnaum, porque a história diz que: e aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado. Esse centurião diz: eu não necessito que o Senhor vá à minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, ele será curado. Eu tenho alguém enfermo, eu sou uma pessoa que eu sou bem reconhecido, e a Bíblia vai nos dizer em várias passagens sobre pessoas que tinham um poder, que tinham uma autoridade, e um certo homem diz exatamente isso: quando eu quero alguma coisa, eu peço a um dos meus servos que vá, e ele vai
se o Senhor disser apenas uma palavra, ele será curado. Eu não sei o que você está esperando para reconhecer que Jesus tem o poder de mandar, de falar e algo na sua casa começar a ser mudado e acontecer a partir de hoje. Às vezes nós esperamos Jesus entrar na nossa casa através de alguém, através de um pastor, através de uma pessoa, quando na verdade Ele quer somente uma atitude nossa de fé, de dizer: eu creio, basta apenas uma palavra do Senhor e a minha vida vai ser mudada. No capítulo 7, no versículo 11, quando começa a história dessa viúva, a Bíblia vai dizer: no dia seguinte, Jesus acaba de operar um milagre, mas ele precisa e passa a noite, na onde? Em Cafarnaum. Os estudiosos dizem, eu estudando, observando e lendo algumas coisas, que de Cafarnaum até Naim levava aproximadamente 30 a 33 quilômetros. E Jesus fazia esse percurso a pé. Jesus dorme em Cafarnaum, passa a noite em Cafarnaum. Cafarnaum não era uma cidade, um lugar qualquer. Cafarnaum era um lugar de poder aquisitivo bom, uma cidade bem reconhecida, uma cidade que hoje nós podemos dizer como se fosse São Paulo, uma cidade grande. Mas se Jesus não se detém ou não se atém a esses recursos, Jesus está nos chamando e nos ensinando e ensinando os seus discípulos e a multidão que o seguia. Não pare, não se detenha aonde te traga conforto e comodidade. Você precisa estar com o teu coração para entender e receber o meu chamado, ouvir a minha voz e se desprender de algumas comodidades para ir, ainda que seja um vilarejo, ainda que seja uma aldeia, porque lá alguma coisa Jesus quer fazer. Aleluia. Não se detenha. Jesus nos deixa uma primeira lição dizendo: eu passei em Cafarnaum, fui honrado em Cafarnaum, recebi honras em Cafarnaum, mas o meu alvo não é isso. O meu alvo é aonde tem um coração chorando, uma vida necessitada, uma pessoa precisando, aonde há um enterro, aonde há um enfermo. Eu deixo tudo, deixo a estalagem, mas vou para onde? Manjedoura. E Jesus vai, e junto com ele vai alguns dos seus discípulos e uma grande multidão. Primeiro ponto que você precisa entender é que se você é discípulo chamado, escolhido de Jesus, não importa a situação que você está vivendo, ainda que seja de conforto e de comodidade, quando Jesus fala vai, larga tudo e vá. Ainda que você esteja praticamente estabilizado, ainda que praticamente a igreja hoje já está bem. Não, para que vamos assumir mais uma? Não sabemos como que é. Está bem aqui no Morro do Algodão. Estamos bem em Cafarnaum. Aqui está indo bem. O que dá já estamos sobrevivendo. O povo aqui está sendo abençoado. Ei, Jesus está dizendo, vai. Tem alguém precisando em uma aldeia, em um vilarejo. Larga a comodidade. Deixa a situação fácil e vai fazer aquilo que eu te enviei. É o primeiro ponto que Jesus está mandando. Larga a comodidade. Quer viver comigo? Quer aprender de mim? Quer experimentar os meus milagres? Larga a comodidade. Larga o conforto. Quantos lugares você passa para cantar? Te colocam em hotel? Quantas vezes você tem que dormir no chão? Mas você deixa de ir? Larga Cafarnaum. Tem pastores presos em Cafarnaum. Tem líderes presos pela estrelinha, pela glória, pela fama. Tem líderes presos, obreiros presos. Não, eu não vou sair daqui para arrancar toque em lugar nenhum. Ei, Jesus está nos dizendo, sai de Cafarnaum e vai aonde eu estou te mandando. E olha o interessante, Jesus caminha
aproximadamente 33 quilômetros a pé. Não foi de carro, com ar-condicionado, com o combustível ponteiro lá em cima, foi a pé. 33 quilômetros daqui até onde que dá? Para lá de São Sebastião. Tem alguém disposto a sair daqui agora a pé para fazer alguma obra lá em São Sebastião? Amém. Jesus caminha 33 quilômetros. A multidão estava vendo a distância. Os discípulos também talvez, mas já estavam acostumados a andar atrás de Jesus, sabia que ele andava. A multidão seguia Jesus porque tinha acabado de ver um milagre acontecendo, como outros já haviam sido acontecidos. E a multidão vai acompanhando Jesus, e Jesus dentro de si, talvez, a Bíblia não diz, não relata isso, mas eu fiquei imaginando enquanto eu meditava, enquanto eu estudava, o povo indo e falando do milagre e contando um para o outro. Você viu o que ele fez? Você viu aquele homem? Você viu aquela mulher? Você viu não sei o que? E o povo falando, e Jesus dentro dele: eu tenho algo a realizar naquele lugar. Alguém me espera naquele lugar. Alguém necessita de mim naquele lugar. E o povo, em vez de andar no mesmo espírito, tentando entender, o povo andava desligado, desapercebido, só com alguns momentos. Ei, Jesus me chama e te chama para viver a plena comunhão com Ele, andar em mistério com Ele, entender aonde Ele está te levando, ande em espírito. Quando Jesus te mandar ir, não fica falando dos outros milagres, mas foca naquilo que Ele vai fazer. Jesus vai. Caminhando, saindo no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade o acompanhava. Jesus, para caminhar 33 quilômetros, se ele dormiu em Cafarnaum e saiu, na Bíblia não diz o horário. Praticamente ele, indo devagar com os seus discípulos, ele deve ter chegado na parte da tarde. A tardezinha. A Bíblia não vai dizer que Jesus chegou tarde. Jesus chegou a... Jesus nunca chega tarde para realizar um milagre na nossa vida. Ele pode chegar à tarde, ele pode chegar de manhã, ele pode chegar à noite até de madrugada, mas nunca será tarde para atender a sua necessidade e fazer o milagre que você precisa. Jesus não chega tarde, Jesus chega à tarde para resolver a minha vida, a tua vida, o teu problema e o meu problema. E Jesus chega, uma multidão de um lado e uma multidão de outro lado, Wesley. Os enterros costumavam a ser, os rabinos diziam que tinha que ser a parte da tarde. E nunca poderia ser dentro da cidade. Eles saíam, porque era uma cidade pequena, não tinha lugar para enterrar tantos mortos. Então eles saíam da cidade para enterrar lá fora. E eu fico imaginando o encontro das duas multidões. Uma multidão vem enterrando, se lamentando e chorando por algo que está morto. E a outra multidão vem alegre e feliz, lembrando e regozijando de um milagre acontecido um dia antes. Mas Jesus, ele não vinha preocupado ou pensando no que já tinha acontecido, e nem estava preocupado com a multidão que chorava e se lamentava. Jesus estava preocupado em parar aquele choro. Eu fui estudar e algumas coisas que eu ouvi e li, a Bíblia diz, e os estudiosos dizem, que alguns rabinos na época, eles estabeleceram que o enterro teria que ser fora da cidade e que duas coisas eram obrigatórias a acontecer.
acontecer? Quando a pessoa que estava sendo levada ao enterro, o cortejo fúnebre estava saindo pela cidade, quando outros estavam entrando, porque era um lugar tipo um lugar turístico, que muita gente entrava como muita gente saía. Então a ordem era o seguinte: quando o enterro estiver passando, quando o cortejo estiver passando, você faz duas coisas. Ou você para respeitar, ou você entra no meio e chora junto com eles. Meu Deus. E o interessante é que também tinha uma outra ordem. Ainda que a família fosse simples, de pequeno poder aquisitivo, eles tinham sempre que num cortejo, num velório, eles contratavam, no mínimo, 2 flautistas e 2 carpideiras. Você sabe o que é carpideira? Sabe, Cátia? O que é carpideira? Contratada para chorar. Você já ouviu alguém dizer assim: tem gente que é papa defunto, morre alguém, ela vai lá chorar pelo defunto dos outros. Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muito, desde criança, alguém falar isso. Carpideiro é quem está carpinteiro. Eu já ouvi muito quando eu era criança. Minhas tias falavam: e fulana, morre alguém, não precisa nem pagar a carpideira para ela chorar. Ela mesmo vai e chora o defunto dos outros, ela não precisa nem ser paga. E isso acontecia nesse tempo. Quando morria alguém, ainda que a família fosse simples, pelo menos 2 flautistas e 2 carpideiras, elas iam no cortejo, o flautista tocando e elas chorando, lamentando. Mas eu fui descobrir que elas só não choravam, elas não só lamentavam, elas tinham um canto enquanto o flautista tocava. E o canto delas de lamúria era: ó rei, ó leão, ó leão, ó rei. E quando elas diziam isso, elas estavam pronunciando: aí vai alguém que lutou, mas não conseguiu vencer a morte. Oh, valente, ele lutou, ele tentou vencer o problema, mas não conseguiu. Ei, eu tenho uma notícia para te dar. Pode ser que alguém esteja pagando para ter flautista e ter carpinteira acompanhando a tua vida, como se fosse um cortejo fúnebre, para dizer: ó rei, ó leão, ó valente. Tem alguém seguindo você e achando que está te levando para o enterro, e estão cantando atrás de você, dizendo: vamos enterrar, porque ela não venceu o que ela estava vivendo. Vamos levar para fora da cidade, porque os sonhos dela já acabou. Eu imagino assim, o flautista tocando e a carpideira: ó valente, ó rei, ó leão. E dentro delas elas dizendo: coitada, enterrou o marido e agora enterra o filho. Eu acho que elas queriam cantar: essa mulher é valente. Ela enterrou o marido, enterra o filho, mas ela ainda está viva para poder ser forte e ver o que está acontecendo. Ei! Balaque e Balaão, vai lá, vou pagar para você amaldiçoar Israel. Tem gente que o inimigo está pagando para amaldiçoar a minha vida e a sua vida. Tem gente que o inimigo está pagando para profetizar contra a sua história, a minha história. Mas não tem jeito, ainda que ele receba a propina, ele vai ter que chegar diante de você e falar: não dá, eu não posso amaldiçoar o que o Deus dele abençoou. Ei, deixa cantar, deixa tocar, deixa seguir o cortejo, deixa dizer: ah, ela tentou, ó rei, ó leão, ó valente, ela tentou, mas não conseguiu. Ah, ó leão, ela tentou ser forte, mas a morte foi maior do que a força dela. Eita, Deus lindo. Meu Deus. E o cortejo continua. Essa mulher talvez passou uma noite inteira, a manhã inteira, escutando o flautista tocando, as carpideiras cantando, as carpideiras se lamentando, e o povo chegando e ele dizendo: ah,
Ah, não chora.